Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos receber o pastor Francisco, que está trazendo uma palavra de Deus para nossas vidas. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção na palavra. Seria muito bom que você não ficasse no celular só para acompanhar a palavra. Olha só, ninguém conversando, principalmente as pessoas que estão servindo. Parabéns aos nossos servos que estão aí servindo ao Senhor também em todos os lugares da igreja. Vamos lá. Como viver no sobrenatural? Pai Celestial, no nome de Jesus, peço que o Senhor fale conosco, fale Espírito Santo de uma maneira especial, que os nossos corações sejam boa terra nessa noite, início de noite, e que teu nome seja glorificado. Amém e amém. Bom, estou ministrando desde de manhã essa palavra, como viver no sobrenatural. Na verdade, irmãos, desde que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você não pode ser mais uma pessoa natural. Você tem que ser uma pessoa de fé. Por quê? Você é chamado de cristão. Você crê no Cristo, né? Você lembra que outrora a sua fé era totalmente nós tínhamos fé em diversas coisas. Por exemplo, eu me lembro que no meu passado, antes de receber Cristo, a minha fé eu tinha fé em tanta coisa. Eu tinha fé, eu vou fazer uma fezinha, né, na loteria, que queria ficar milionário, rico, né? A minha fé era num Deus com D minúsculo. E na verdade, a minha vida era totalmente desconectada. Era uma vida sem direção. Uma pessoa que não tem uma fé direcionada, não tem uma fé no Deus, a vida dele é uma vida vazia, sem direção. Precisamos realmente entender que Deus, Ele quer Ele quer se manifestar de uma maneira tão especial, de se revelar através da nossa fé, né? Você tem que crer, acreditar. E esse tem sido um dos problemas de muitos crentes. Eu quero falar dos crentes. Apesar que a gente diz, você é crente. Crente é alguém que crê em Deus. A questão é, eu creio realmente. Eu creio que Deus pode mudar a minha vida. Eu creio que Deus pode mudar a minha família. Eu creio que Deus pode mudar a minha vida financeira. Eu creio que Deus pode mudar a minha vida espiritual. Tudo está numa atitude de crer, de fé. E para a gente ter fé é andar no sobrenatural. Eu me lembro que Jesus esteve, em determinado momento, ele queria ensinar os seus discípulos a andar no sobrenatural. Os discípulos foram na frente, pegaram o barco, foram na frente, e Jesus propositalmente esperou o tempo, e quando já era aproximadamente mais tarde da noite, o horário, os discípulos estavam ali sozinhos naquele barco, e de repente Jesus, ele começou a caminhar. Olha só, Jesus começou a caminhar sobre as águas. Jesus vai, eu quero ir lá com meus discípulos, eu vou alcançá-los. Como não tinha nenhum barco ali, o que Jesus fez? Começou a caminhar. Jesus começou a caminhar. E, num determinado momento, talvez os discípulos, parafraseando, estivessem falando assim, olha, Jesus até agora não veio, como é que ele vai vir? Como é que Jesus vai chegar
gente. Ele falou para a gente vir na frente. E até agora eu não estou vendo Jesus. Será que ele vai alugar um barco? Como é que ele vai chegar até nós? De repente, eles olham assim, aí vê alguém caminhando sobre as águas. Qual foi a primeira atitude deles? Eles gritaram: é um fantasma! Eles pensavam que era um fantasma. Se assustou? Perdão. Eles pensavam que era um fantasma. E aí, Jesus falou assim: pessoal, sou eu. Você já pensou? Pensa agora, coloque a tua mente agora no natural. Coloque a tua mente sobre o natural. Como é que você ia imaginar que os discípulos de Jesus, naquele barco, sozinho no meio do rio, de repente alguém se aproxima caminhando, andando sobre o mar? O que Jesus queria fazer com aqueles discípulos? Ele queria levar os seus discípulos e mostrar para os seus discípulos que ele era um Deus sobrenatural. Andar sobre as águas não é todo mundo, eu nunca vi alguém andar sobre as águas, a não ser Pedro. Eu nunca vi ninguém chegar e dizer assim: pessoal, eu quero ir lá do outro lado de Iranduba, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou caminhando aqui sobre as águas. Já viu alguém fazer isso, andar pelo Rio Negro? Se eu falar para você, até eu mesmo falou: pastor, dá para o senhor andar sobre as águas? Você vai dizer assim: isso é loucura. É loucura alguém andar sobre as águas. E quando você fala para alguém sobre andar sobre as águas, você fala para uma parcela de pessoas que não creem, que não acreditam. O apóstolo Paulo, quando estava pregando o evangelho na Grécia, os gregos, eles eram racionais, os filósofos. Ele tinha centenas de deuses na Grécia, e ele colocaram lá ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo começou a pregar, disse: olha, o Deus desconhecido é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando o apóstolo Paulo falou para os atenienses que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, sobre ressurreição, muitas pessoas foram embora e não acreditaram mais nele. Por quê? Uma ressurreição dos mortos, até hoje, você acredita que alguém pode ressuscitar alguém? Ressuscitar dentro dos mortos? Eu já tenho visto em redor do mundo muitos sinais e testemunhos de pessoas que foram e voltaram, que ressuscitaram, de pessoas que viram o outro lado, pessoas que viram o outro lado, pessoas que tiveram a experiência e foram ao céu. Eu vi um filme, A Cabana. Quem já viu esse filme, A Cabana? É interessante aquele filme. É muito interessante. Eu gostei do filme. As pessoas não creem no sobrenatural. Se você morrer agora, não vai morrer ninguém, fica tranquilo. Nós estamos a um passo da eternidade. Eu estou aqui, eu dei um passo. Você está a um passo da eternidade. Você não tem esperança. As pessoas vivem uma vida sem esperança. Sem nenhuma esperança. A vida de muitos estão ainda amarrada nesse mundo. E muitos, por não crerem, estão levando a vida, deixa a vida me levar. E não se preparam para o grande dia.
do encontro com Cristo. Por isso, irmãos, nós temos que acreditar que após a morte existe uma eternidade. Existe a eternidade. Eu vi relatos de pessoas que conheceram o outro lado e que Jesus se revelou para elas. Elas voltaram e contaram. Pessoas que falaram assim: o céu é lindo, eu não queria mais voltar de maneira alguma. Mas eu estou falando sobre sobrenatural de Deus. Então a igreja, ela tem que ter essa consciência, tem que ter, preste atenção no que eu vou dizer. Você não fique impressionado com o que eu vou falar, mas a verdade é essa, é a realidade. Um dia, eu e você vamos estar deitados, se Jesus não voltar, num caixão. Você imaginou o seu corpo deitado no caixão? Está amarrado, pastor. Sai para lá. Não tem como, irmãos. Não é inevitável. Todos nós, no tempo, na hora certa, quando chegar o tempo e a hora de Deus para a nossa vida, não tem outro sujeito. Se Jesus não arrebatar você, nos arrebatar, um dia todos nós vamos estar lá. Nós temos que cair na real. Ou daqui a 10 anos, eu estava falando aqui com a Mônica, a bisavó, vó tem 97 anos. Ela falou: eu queria vir para a igreja, ela não estava bem, a gente orou. Ela queria estar aqui na igreja, ela quer estar aqui na igreja, ela gosta de estar aqui na igreja, porque choveu e ela estava doente, fraca. 97 anos, daqui a pouco ela vai fazer 100 anos, presta atenção. Uma pessoa com 97 anos, 99, outro dia eu vi uma pessoa fazendo aniversário de 104 anos. Não tem, nosso limite é 100, 99, 100, 104, 102, e aí? Eternidade. Só que nós temos que crer nas promessas que Deus tem para nós. Deus nos deu a promessa de vida eterna. A morte na cruz do Calvário de Jesus, a promessa que Deus nos dá, a morte na cruz do Calvário, foi dar ao homem a oportunidade de ter a eternidade. Agora preste atenção, o homem sem Jesus, ele não vai ter eternidade. O homem sem Deus, o homem sem perdão, as pessoas que não alcançarão o perdão de Deus por causa da atitude de não querer receber Cristo, eles não vão ter a eternidade no céu com Deus. A eternidade é verdade. Agora, como é que eu posso, pastor, alcançar a eternidade? É muito simples. A eternidade vem através de receber Cristo como Senhor e Salvador. Aquele símbolo de Jesus lá na cruz do Calvário, quando Jesus está lá na cruz, ali, tem uma representatividade, tem uma representação ali. Jesus está aberto ali, morreu na cruz. Jesus abriu braços para o mundo todo, para todos aqueles que desejam e querem experimentar a eternidade. E para ser filho de Deus, tem que ser pela fé. João capítulo 1, versículo 2 diz: a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de se tornar filhos de Deus, naqueles que creem em Cristo. Então preste atenção, irmão, não seja, me perdoe o termo, bobo, não seja, não aproveite a oportunidade no tempo que nós vivemos agora, que nós vivemos tempo de guerra, tempo de lutas,
tempo aonde Deus está dando a oportunidade para todos receberem a salvação e ter a sua eternidade. Dinheiro nesse mundo paga. Vai pagar? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso é importante, e tudo que eu estou falando é fé. Quem somos nós? E como vivemos a maior parte da nossa vida? No natural ou no espiritual? Deus está nos chamando para vivermos uma vida no sobrenatural, em sua presença. E o que significa o sobrenatural? Sobrenatural é o que excede, é o além do natural. É extraordinário. É muito grande, é o que não é conhecido, senão pela fé. É o que não é conhecido, senão pela fé. Devemos ter cuidado, porque o propósito do Deus desse século é também atingir os servos de Deus, com o espírito de incredulidade, para que você não entre no sobrenatural. O Deus desse século, 2 Coríntios, capítulo 4:4. Eu estou falando o Deus desse século, o Deus com D minúsculo. O Deus desse século que cegou o entendimento. O Deus desse século, o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou, o Deus desse século, o Deus minúsculo, que me cegava, quando as pessoas falavam assim: você não quer ir para a igreja não? Está doido? O que é que você vai fazer na igreja? Você não quer... Eu falava assim, eu tenho que curtir a vida. Eu morava no Rio de Janeiro, vivia nas boates, as menininhas, atrás das mulheres lá, com os amigos. Um detalhe, nunca fumei maconha, nunca cheirei cocaína, nunca consumi droga, só cerveja. É uma droga também. Mas eu não queria saber. Um monte de amigos do meu lado me oferecia drogas, cocaína. Falei, não quero não. Me ofereceram arma no Rio de Janeiro. Você não quer uma arma não, Francisco? Não quero. Mas e aí, quando as pessoas falavam da igreja para mim, eu falava, está doido, não quero saber. Quando eu tiver velhinho, com os 80 anos, eu vou para a igreja, porque eu já curti o resto da minha vida todinha. Quanta gente morre e vai para o inferno com esse pensamento. Agora não é o tempo, não é o momento, ainda não senti, ainda não é agora. Preste atenção, meu irmão, nós estamos vivendo o tempo em que é agora que Deus está chamando, é agora que Deus está chamando você. Deus te trouxe aqui nessa tarde, nessa noite, porque Ele quer falar contigo, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer mudar a tua casa, Ele quer mudar a sua família, Ele quer mudar a história da sua vida. É possível sim, através da fé. Amém ou não amém? Aplaude o Senhor Jesus. O Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz. Agora, a gente sempre usou essa palavra de incrédulos para as pessoas que não têm Jesus lá fora. Aos incrédulos, olha só, nós falamos assim, os incrédulos de lá fora, os incrédulos estão lá nas boates, os incrédulos estão lá, não sei aonde, os incrédulos
Deixa eu falar uma coisa para você. Não se escandalize. Dentro da igreja do Senhor tem muitos incrédulos. Que é isso, pastor? Muitos incrédulos não creem incrédulo. O que é um incrédulo? É não crer nas promessas de Deus. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala sobre fidelidade nos dízimos das ofertas, tem muitos que são fiéis nos dízimos das ofertas, mas tem outros que não são, que não dizimam. Então eu creio no Evangelho, eu creio apenas em algumas partes da Bíblia, mas em outras não. Aí o Deus desse século consegue convencer você que dizimar e ofertar não tem nada a ver. E às vezes existem pessoas lá fora que procuram palavras da Bíblia para te mostrar que Deus não precisa de dinheiro. Quem disse que isso? Quem disse que Deus não precisa do dinheiro, quero dizer que é mentiroso. Jesus precisava de dinheiro, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por que Jesus precisava de dinheiro? Jesus tinha um tesoureiro, irmão, que andava com ele. Lembra quando Jesus ficou e sentou lá na beira do poço e encontrou com aquela mulher samaritana? Jesus pediu os discípulos para ir lá na aldeia pedir comida nas casas. Olha, o mestre lá está precisando de um frango. Você tem um frango aí para doar para o mestre? Olha, se eu tenho um pouquinho de arroz para doar para Jesus, você tem um pouquinho disso. Foi isso que aconteceu? O que Jesus fez? Pegou e mandou os discípulos comprarem o quê? Comida, porque Jesus estava com fome. E aí tem muita gente que diz assim: Deus não precisa de dinheiro, Jesus não precisava de dinheiro. Ele tinha pessoas que andavam, mulheres ricas, que sustentavam o ministério de Jesus, sabe como? Com as suas ofertas, com os seus bens. Lucas capítulo 8, lê na sua casa. E aí as pessoas caem no engano do Deus desse século, o Deus com D minúsculo. Quem é o Deus desse século? O diabo. Quando ele convence você que você não tem que dizimar, ele quer que você viva uma vida de miséria. Quando ele convence você que você não tem que ofertar, ele quer que você viva uma vida de miséria. O pastor Juvenal estava falando agora, a igreja está expandindo para um lugar, para outro. A gente vê, eu citei o caso da Igreja Universal. O bispo Macedo foi chamado de ladrão, foi preso, foi caluniado, xingaram ele, foi chamado de tudo. Mas olha a Universal, olha os templos da Universal. A gente quer construir uma igreja, a gente quer construir uma catedral e fica aqui, irmãos, se você puder dar uma oferta de 1.000, aí o irmão chega a dar 200. Se você, irmãos, vem no evento, vamos fazer então um evento que é para os irmãos contribuir com o evento. De que forma? Eles vêm para o evento, adoram a Deus e dá 15, 30 reais para a gente construir o templo. Mas lá, nós não vamos fazer igual a eles, nós não somos iguais, também não podemos criticar, mas os maiores templos em todo o Brasil têm sido da Universal e não é coisinha feia, não. É os melhores banheiros, é os melhores. Você está entendendo? Quando a gente fala de desafios, muita gente fala da Universal.
Ainda bota assim: nossa igreja não é como a Universal, não pede, não fica. Graças a Deus pela Universal, porque você vê que os maiores templos são deles, porque eles pedem mesmo, eles desafiam mesmo, falam mal do pastor, diz que o pastor é ladrão, diz que o pastor está ficando com dinheiro, e isso. Agora pergunta se os templos deles estão vazios. Quantos estão entendendo? E aí a gente quer fazer a nossa catedral. Aí o pastor Juvenal tem que ficar: irmão, vem lá, não olha, se chover, e se não sei o quê, e tarará. Irmão, você contribui com... E eu quero desafiar, Deus está falando comigo nesse tempo sobre fé, meu irmão. Nós temos diversos ônibus aqui que vem aqui, que traz aqui, irmãos. Os ônibus trazem as pessoas de graça aqui. Vocês não pagam ônibus. Quando a gente vai na hora das ofertas, das células, o cara pega R$2. Presta atenção, irmão. R$2 dá de oferta da célula. Quando chega na casa de Deus, você diz: traga a sua melhor oferta. Você pega R$5. Acha que está dando muita coisa? Acha que está dando muita coisa? R$5 para a casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: ou nós agimos em fé, ou você age em fé, para você ser verdadeiramente um crente que crê nas promessas de Deus, que crê quando a Bíblia diz: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas e derramar bênçãos sem medidas. Amém ou não amém? Eu estava falando com Deus: Deus, eu quero viver no sobrenatural. Se você for ver a história da igreja, da comunidade, pastor Simval, lembra disso, os pastores, o que Deus já nos deu é sobrenatural. Mas sabe por quê, irmãos? Eu estou falando para a glória de Jesus. Os maiores, um dos que mais tem contribuído nesse ministério também, sabe quem é? São os pastores desse ministério. É ou não é verdade, pastor Juvenal? Por quê? Deus quer abençoar você, meu irmão. Deus quer te abençoar. Deus quer levar você para grandes desafios. Entre nos desafios, entre em fé. Não olhe com os olhos de incredulidade, porque o Deus desse século está tentando o teu entendimento para que você não creia na luz do Evangelho. Na luz do Evangelho. O Deus desse século, o diabo. Deus tem falado comigo que nós precisamos crescer, nós precisamos romper, nós precisamos ir para as nações, nós precisamos invadir Manaus. Fora de Manaus, estou indo lá para Paraná agora, em Cascavel. Nós temos uma igreja lá, que nós começamos, sabe aonde, irmão? Lá na garagem. O irmão do pastor Simval. Começamos na garagem. Sabe que a igreja de Itacoatiara, nós começamos com grupinhos também. Essa igreja, começamos com um grupinho na Lobo da Mada. O Chiquito conhece a igreja de Tefé. Era um pequenininho, um grupinho, nós fomos lá, ninguém queria ir lá para Tefé. Rejeitaram a igreja lá de Tefé, o pessoal. Olha, tem um grupo de militares aqui, que aí ofereceram a igreja para uma igreja grande. Eles: não quero não. Aí a gente foi lá. Hoje uma igreja, o pastor José está lá desbravando. Amém? Presta atenção, irmãos. A obra de Deus é para homens e mulheres de fé. Você quer viver? Já pensou você viver toda a eternidade com Jesus? Quando você estiver lá na eternidade, o Senhor vai dizer para você assim: meu filho, minha igreja não cresceu mais, nós não entramos mais
porque você poderia ter muito mais sido fiel nos desafios que os meus filhos profetas fizeram. Irmãos, eu estou falando aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Ou nós entramos em fé, ou o perigo é o de acontecer com o povo de Israel que morreram no deserto. Uma geração toda que não creram, experimentaram o milagre de Deus, viram os milagres, viram as coisas que Deus fez, mas eles morreram no deserto. Tem muita gente que está no deserto espiritual, que está atolado na incredulidade. O Senhor te diz nessa noite: saia do atoleiro da incredulidade, porque Deus quer abrir portas e grandes portas para você. A igreja de Deus se move pela fé, irmão. Igreja, ela tem que se move pela fé. É você estar no Tadel ali, recebendo. É você estar no discipulado, é estar nas células. É você ser uma igreja viva, é tomar a cidade. Sabe, você ser um crente ousado. Deus vai usar os ousados. Amém? O Deus desse século, verdade central, andar no sobrenatural é um convite para uma mudança radical, é estar disposto a tomar posições e se mover de uma forma que os que estão conosco almejem esse estilo de vida. Eu falei assim, eu vou dar testemunho de algumas pessoas. Eu dei testemunho da Ada, uma menina que perseverou em fé. E olha o que Deus fez. Casamento abençoado. O marido dela passou no concurso aí, já chamaram ele da prefeitura. Mas eles foram fiéis. Quero dizer uma coisa para você. Esse irmão aqui, Alessandro. Fique em pé, Alessandro. Sua esposa também. Quanto Deus tem abençoado a vida desse irmão. E quanto Ele tem sido generoso para essa igreja. Vocês não sabem. Mas sabe, ele é caladinho ali, quietinho. Mas você não sabe quanto, né, Juvenal? O Juvenal está diretamente. O quanto Deus já, quantidade de ônibus que eles têm, meu Deus. E novos, e é só o começo. Quero dizer para você, fecha os teus olhos aí, eu quero profetizar para você que é apenas o começo que Deus tem na sua vida, na sua casa. Eu quero declarar que muito mais virá sobre suas mãos. Eu quero profetizar em nome de Jesus, portas abertas ainda esse final de ano, ainda, e este ano que vem. Eu quero declarar que será um ano de muita fartura e muita abundância, muitas portas. Em nome de Jesus, nós abençoamos com a igreja. Quantos aplaudem o Senhor Jesus? Você tinha 2 ônibus no início? Começou com quantos ônibus? Com 2 ônibus. Ele só tinha 2 ônibus que chegou aqui. Quando ele converteu, antes de converter, ele já tinha, Deus tinha colocado no coração, ele falou, posso falar? O pastor Juvenal, né? Pastor Juvenal, como é que é esse negócio de ser dizimista fiel? Antes de converter, ninguém falou para ele que ele tinha que ser dizimista fiel. Mas sabe o que aconteceu? Deus abriu o sobrenatural. Ele entrou no sobrenatural de Deus. E olha só, ele tinha 2 ônibus. Quantos ônibus tem hoje? 60 ônibus. Aplaude o Senhor Jesus. 100 ônibus eu profetizo para você. Você recebe? Tinha 2 ônibus. Ninguém precisou de falar para ele
Ele não era cristão, não era crente, vinha aqui, começou a servir, e ele continua super abençoando essa igreja. Irmãos, eu estou falando assim, eu posso dar exemplo de homens da Bíblia, mas eu tenho que dar exemplo de homens da história que está aqui. Eu posso falar de outras pessoas, tem irmão aqui que tem empresas, que não tinha empresa. Quem que tem empresa, que abriu empresa agora? Juscelio abriu empresa, né? Tinha uma empresa aqui, ó. Você tem que crer. Nós jejuamos 40 dias por você. Vai vir em janeiro o jejum de 21 dias. Nós vamos jejuar para Deus trazer o sobrenatural. Depois vamos chegar ao jejum de 40 dias. E nós estamos marcando por esse tempo, o ano que vem, um jejum também no meio perto do outubro, novembro, um jejum de 21 dias. Não agora em novembro, mas nos próximos anos. Sabe por quê? Nós precisamos entrar no sobrenatural. Você tem que crer nas promessas de Deus. Irmão, você tem que crer, você tem que acreditar. O Deus desse século tem freado muitos crentes, muitos homens que começaram bem no reino de Deus, começaram a crescer, a romper, de repente, não deixa. A Bíblia fala que não é errado você ser muito próspero, ser muito rico, não é errado não. É errado é você ter amor ao dinheiro, você ficar amando o dinheiro a ponto, meu irmão, de você deixar as coisas de Deus para trás. Lembre-se e ouça o que eu estou te falando. A verdade é que a eternidade ninguém vai levar ouro, prata e nada para a eternidade. Você vai levar, sabe o que para a eternidade? O que você plantou aqui na terra, nós vamos receber no céu. A Bíblia diz que os tesouros do céu vão estar guardados para aqueles que foram fiéis aqui na terra. Creia nisso. Estou falando a palavra de Deus como verdade. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, que andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis fazer. Andar em espírito. Você sabe o que é andar em espírito? Andar em fé. Andar em fé. Sabe, irmão, existe uma oposição. Dentro de você existe uma oposição. A carne lutando contra o espírito. A carne diz: pega. E o espírito fala: vigia, espera. O Espírito de Deus diz assim: espera em Deus. E a carne diz assim: aproveita a vida, curte a vida, curte. Há uma oposição. E sabe que o Deus desse século, ele começa a declarar. O Deus desse século, ele pega essas oportunidades da fraqueza da carne e começa a dizer para você, começa a cegar o teu entendimento. Por isso que eu falei que muitos incrédulos na casa de Deus, tem muitos incrédulos que não creem nas promessas. Você tem que crer no projeto da sua igreja. Você tem que crer que essa igreja aqui é do Senhor. Essa igreja, eu não sou dono da igreja, Jesus é o dono da igreja. Você tem que crer nesse projeto, aquilo que Deus quer fazer com a comunidade, você tem que crer nisso. Sabe, quando você crê, então você, com certeza, aqueles que creem, se colocam numa posição de ser fidelíssimos. Questão de ofertar, dizimar, sabe para quê? Para a obra crescer, para nós ganharmos mais almas, para a gente abrir mais igrejas nessa cidade. Queridos, falar uma coisa para você. Eu tenho um sonho com a catedral.
Há uma guerra nesse negócio de liberação desse documento aí. O Felipe está lá ajudando, Felipe Souza, né? Foi diversas vezes lá na prefeitura, ele mesmo, pessoalmente tem se empenhado lá, porque é uma guerra tremenda. Quero dizer uma coisa para você: jamais vamos meter a mão no nosso bolso para dar propina para ninguém, sabe por quê? Nós não somos corruptos, nós somos servos de Deus, e nós vamos fazer as coisas da maneira certa, e crendo que Deus é poderoso para fazer o milagre e liberar aquela documentação, e nós construímos a nossa catedral. Amém? Por isso, vamos orar. Você quer ser um crente sobrenatural? Creia. Todos os dias de manhã, você tem que crer. Sabe, para a glória de Jesus, eu estou orando todas as madrugadas. Estou orando todas as madrugadas. Eu vou dormir 3 horas, às vezes 4 horas da manhã. 8 horas estou levantando, 8h30, 9 horas. Muitas vezes eu levanto da cama aqui, já estou dando um glória a Deus, Jesus. Tem gente que levanta e nem fala com Deus. Preste atenção, filhos. Há uma guerra dentro de nós. E você tem que alimentar mais o quê? Você tem que alimentar mais o espírito. E como é que eu vou alimentar o espírito? Vigílias, noite de glória. Ah, estou cansado. Torre de oração, não dá. Alimente o espírito. Ande no espírito, ande no sobrenatural. Como podemos levar um povo a entrar no sobrenatural de Deus? Um dos motivos que o Senhor levou todo o povo de Israel pelo caminho do deserto é porque Ele queria se revelar para eles no sobrenatural. Deus estava realizando no meio dos israelitas diversos sinais miraculosos, desde que os tirou do Egito. Agora preste atenção, Deus sempre quis se revelar ao seu povo. De que forma? Ele abriu o mar vermelho para que eles pudessem atravessar. Ele não permitiu que os egípcios, os inimigos, alcançassem e matassem o povo. Preste atenção a uma coisa interessante. O povo foi desobediente a Deus, o povo foi incrédulo, o povo fez coisas que desagradaram a Deus, mas Deus não permitiu que os inimigos matassem o povo. Deus não permitiu que Faraó matasse o povo. Sabe o que aconteceu? O próprio povo morreu no deserto pela sua incredulidade. Deus sempre quis se revelar para nós. Ele fez pão cair do céu. O maná veio no momento das necessidades do povo. Ele fez sair águas da rocha para que eles tivessem o que beber. Ele fez o vento soprar forte até que trouxeram cordonizes do mar para que comessem, já que queriam carne. E mesmo assim, eles duvidaram do poder de Deus, conduzi-los. E mesmo assim, eles duvidaram do poder de Deus de conduzi-los à terra prometida, Canaã. Em consequência da incredulidade, da infidelidade, da desobediência do povo, Deus fez com que eles levassem 40 anos para atravessar o deserto. Preste atenção. Em consequência da infidelidade, da incredulidade do povo, eles iam receber a promessa em 40 dias. Mas sabe quantos anos? 40 anos eles ficaram perecendo no deserto. Não era isso que Deus queria. Deus é um Deus de amor. Deus, Ele ama o seu povo. Jamais Deus queria que eles passassem 40 anos no deserto. Jamais Deus quer que você fique sofrendo.
Jamais Deus quer que você fique aí sem receber a bênção que Ele prometeu para você. Mas eu pergunto nessa noite, você tem feito a sua parte? Muitas vezes nós queremos que Deus, cobrar de Deus a parte dele. Deus, cadê? Aonde está? Deus, cadê a promessa? O porquê? E não olhamos para dentro de nós, e por que não fazemos a nossa parte? Nós somos infiéis nos dízimos, nas ofertas, nós somos infiéis muitas vezes com o Senhor, nós somos infiéis com as nossas atitudes, nós somos infiéis, desobedecemos a Deus, nós voltamos muitas vezes, no momento de grandes desafios, nós não entramos para contribuir no reino de Deus, e nós queremos cobrar a Deus. Presta atenção, queridos, Deus quer te dar, Ele tem pressa de te abençoar, Ele quer mudar a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família, Ele quer fazer isso, mas não é nem 40 anos não, Ele tem pressa. Se até hoje não aconteceu, se a bênção não chegou até hoje, faça um exame da tua vida, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine o teu coração e peça perdão urgente a Deus, e diga a Deus: a partir de hoje, eu quero viver uma vida de total fidelidade à tua palavra. Quantos querem? Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Vamos fazer essa oração. Olha só essa canção. Tira meu tablet primeiro. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas orações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abre o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer. Eu quero orar por você.